Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Artes para o quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano vou dar sequência, tá bem? Com o conteúdo de Artes. Inicialmente quero primeiro apresentar o trabalho da Júlia. Parabéns, Júlia, pelo lindo trabalho, viu? Ficou lindo o seu trabalho, sua caixa de correio. Parabéns também pelo selo de Feliz Natal. Parabéns por todo o trabalho que você enviou, tá bem, Júlia? Continue enviando os trabalhos para a escola. Você brilhou! Vamos continuar então com o conteúdo a partir da página 66 até a página 75, né? Com o bloco 2, nós nos comunicamos, falando também da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Vamos continuar direto do livro, pessoal? Então, peguem um livro de vocês para que consigam acompanhar o conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre artes integradas, diagramação. O que é a diagramação, gente? É uma característica muito importante para produzir um material, seja um livro, seja um jornal, ou seja uma revista, né? Para produzir um material impresso. É a forma como os elementos eles estão dispostos no espaço disponível para a impressão. É a maneira como esses elementos estão organizados, gente, de maneira que se tornem mais atrativos, né? Para quem pega uma revista, para quem pegar um livro, olhar a capa deste livro e achar interessante, achar o material interessante e atrativo para que seja lido. Geralmente o trabalho de diagramação, ele costuma ser realizado por designers gráficos, né? E é um verdadeiro desafio. Existem programas que esses designers gráficos trabalham, softwares de computador que ajudam a simplificar esse processo e colaboram para que o trabalho seja desenvolvido também de forma mais rápida, né? De maneira mais ágil também. Em geral, é importante, na diagramação, em geral, é importante pensar no público a que se destina determinado material antes de elaborar sua diagramação. Como assim, no público? É um livro infantil? É um livro de romance? É uma revista sobre carros? É um livro didático? Para qual série que é este livro? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? De acordo com o material, de acordo com o objetivo a que se destina, o aspecto visual deste material ele vai ser diferente. Não existe um modo único de fazer diagramação, não existe um jeito universal, podemos dizer assim. Vai ser de acordo com o objetivo e de acordo também com o diagramador, né? Com esse design gráfico. Neste exemplo aqui, por exemplo, nós temos diversas capas de um mesmo livro, Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Observem aqui que que os livros são pela mesma editora, a editora Ática, tá bem? Mas que a arte da capa do livro é diferente. Qual dessas artes, qual dessas capas vocês consideram mais interessante? Qual vocês consideram mais atrativa, né? Alguns vão dizer que é a capa mais colorida, né? Que é essa terceira capa. Outros vão dizer que é a primeira capa com o escrito azul, mais simplificado. Então, cada arte gráfica vai ser de acordo com o design gráfico e de acordo com o objetivo também. E não existe nenhum tipo de diagramação específica, universal, tá bem? Nessa atividade aqui, pessoal, vocês vão fazer, vocês vão ser os designs gráficos, né? Vocês vão fazer uma capa. Como assim? Vocês vão pegar uma revista ou um livro que vocês gostem e vão criar uma nova capa para essa revista, uma nova capa para este livro. Este trabalho ele deve ser colocado no portfólio de vocês, tá bem? Façam com bastante capricho, viu? Linha do tempo, história da imprensa. A história da imprensa, gente, ela vai acontecer ainda lá em 1450, com um personagem chamado de Johannes Gutenberg, né? Ele vai desenvolver como se fosse carimbos, né, com as letras, e dessa forma começar a produção de textos impressos.
Então, durante muito tempo, a única forma de reproduzir publicações com livros era a escrita, com cópias feitas à mão, né? Eram os chamados copistas, né? E este trabalho, na maioria das vezes, era realizado pelos monges ou, na antiguidade, pelos escribas. Na Idade Média, como eu já falei, existiam os monges copistas, que eram responsáveis pela produção dos livros manuscritos e muitas vezes também pegar escritos filosóficos e adequar ao idioma. Esse era um processo muito lento. Imagina, vocês terem que copiar todo um livro, né? Fazer a cópia de todo um livro à mão. Como que era demorado e como que deveria ser muito cansativo, né? Então, como era um processo lento, não tinha muito material escrito. Poucas pessoas tinham acesso aos livros que, em geral, circulavam apenas entre os membros da igreja. Então, durante a Idade Média, basicamente, quem tinha acesso a material escrito era o clero, né? E também parte da nobreza, parte daquelas pessoas que eram a camada mais alta da sociedade naquele período. Os tipos móveis que vimos no tema 2 começaram a ser usados com maior frequência a partir de 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg inventou uma prensa que usava letras feitas em metal no processo de impressão. Observem aqui ao lado, gente, nessa imagem de cima, os tipos móveis de metal. Era como se fossem carimbos das letras do alfabeto. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, tá bem? Com vários exemplares produzidos entre 1450 e 1455. O desenvolvimento da prensa móvel, inclusive, ela foi extremamente importante neste período em que a Europa estava passando por grandes transformações para difundir diversos textos, gente, para muitos locais e para que esses textos, para que o conhecimento se tornasse mais acessível a diversas pessoas. No Brasil, esse tipo de escrita, né, esse tipo de produção textual vai chegar aqui apenas a partir de 1808 e vai ser instalada no Rio de Janeiro, chamada de impressão régia, né? Lembrem que neste período foi quando a família real veio aqui para o Brasil e o período em que o Rio de Janeiro passou por intensas mudanças, por intensas transformações. Então a coroa portuguesa precisava fazer a impressão de suas determinações e repassar à população. Então, a impressão régia ela era responsável por imprimir principalmente os documentos oficiais do Império. Hoje em dia, há diversos tipos de impressoras, né? Com funções diferentes, inclusive a gente tem até impressoras em casa. Atualmente se popularizou muito a impressão, a impressora também. Hoje em dia existe a impressão colorida, né? E a impressão também em diferentes papéis, em diferentes tamanhos também. Nessa imagem aqui, essa primeira imagem, nós temos a gravura de monge copista na Idade Média. Já aqui na imagem de baixo, a gravura de Johannes Gutenberg examinando a impressão da primeira página da Bíblia. A autoria dessa imagem aqui ela é desconhecida, tá bem? Aqui embaixo, gente, tem uma linha do tempo mostrando sobre a evolução do material escrito, a evolução do material impresso. Então, na Idade Média, a produção de exemplares ela era realizada por monges copistas. A partir de 1450, com o desenvolvimento da prensa móvel, né, começou a se produzir um número maior de material impresso. De 1450 a 1455 foi a impressão da Bíblia, né? Exemplares da Bíblia utilizando a prensa de tipos móveis. Em 1808, aqui no Brasil, a instalação da impressão régia. E hoje em dia, com diversos avanços tecnológicos, diversos tipos de impressora, diversos tipos de impressão em diferentes materiais também. Museu da Imprensa. Desde que surgiu a imprensa, sempre teve um papel muito importante no mundo todo, né? Para difundir a informação, para propagar a informação, né? E para que o conhecimento e a informação chegue a todo o mundo, né? Chegue a todas as pessoas em diferentes locais. Sua história e as evoluções tecnológicas que ocorreram nos processos de impressão foram registradas e divulgadas de diversas formas.
No Brasil, por exemplo, existe o Museu da Imprensa, que é administrado pela Imprensa Nacional, que surgiu em 1808 com o nome de Impressão Régia. Este museu ele está localizado em Brasília, no Distrito Federal. E no museu estão diferentes peças, né, e importantes peças da história da imprensa brasileira. Imagina a importância, gente, de se fazer material escrito, né? Imaginem como que foi importante naquele período, já em 1450, a difusão e a propagação de material escrito para que mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, além do material impresso, nós temos a internet também, né, que facilita muito o nosso acesso a diversas informações. Entre as peças mais valiosas desse museu da imprensa régia, gente, nós temos a impressora tipográfica manual Oprelo Machado de Assis. É essa impressora aqui, batizada em homenagem ao grande escritor brasileiro que trabalhou na impressão régia no século XIX. Entre os documentos, inclusive, há o primeiro mapa da então cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele foi impresso com a utilização de uma chapa de cobre, na qual se gravou o mapa com um buril, ferramenta de aço com ponta cortante, em um processo semelhante ao da gravura. É essa imagem aqui, tá vendo? É o mapa que foi impresso. Agora imaginem, desde este período, quem tem impressora em casa, quem conhece impressora, diversos tipos de impressora, vejam como se modificou ao longo do tempo, né? Como que foi adaptada e também como que acompanhou os avanços tecnológicos. Hoje a impressora, ela cabe na mão, a gente consegue transportar para diversos locais, inclusive, né? Nessa imagem aqui, então, à esquerda, nós temos a chapa de cobre, utilizada para imprimir o primeiro mapa da então cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, produzida pela imprensa régia em 1813. Essa imagem aqui da direita é uma reprodução do mapa impresso com essa chapa. Desafio visual, Pablo Picasso. Alguns artistas se inspiram nas mídias impressas, no material impresso, gente, para criar suas obras e até utilizam este tipo de material na elaboração de suas composições. Vamos lembrar que a gente está tratando de um assunto extremamente importante, que é a comunicação verbal, que é aquela falada, e a comunicação não verbal, né, aquela impressa também. Um desses artistas importantes, né, que utilizou esses materiais impressos foi o espanhol Pablo Picasso. Ele usou recorte de materiais em algumas de suas obras. Analisem essas duas obras aqui, o violão. A gente consegue identificar o formato de um violão nessa imagem? Eu acho que sim. Quando a gente olha com bastante cuidado, a gente consegue perceber sim o cabo do violão, né? A regulagem do violão também e o violão em si. Então, o violão de Pablo Picasso, de 1913, e aqui também está representando natureza morta, com garrafa de vidro ou Wilksmark, né? Então, aqui está falando o seguinte, as duas composições utilizam jornal. O que você achou do uso desse material nas obras? O que vocês pensam sobre isso? Acharam legal? Acharam interessante? Acharam que foi fácil fazer essa criação? Na obra Violão, existe um violão e em Natureza Morta com Garrafa e vidro ou Wilksmarks, há uma garrafa. Você consegue identificar esses elementos nas imagens? Vocês conseguem identificar essa garrafa? Aqui nessa imagem, observem aqui, dá para identificar essa garrafa, estão vendo? Olha aqui o bico dessa garrafa, né? E o corpo da garrafa. O que mais lhe chamou a atenção nas duas obras? O que mais chamou a atenção de vocês? É colorido? Não é colorido? Os recortes, eles estão em sintonia, né? Os cortes, eles são perfeitos, seguem as formas ou não? Ou não tem uma sequência exata, não tem uma linearidade, né? Não tem formas perfeitas. Isso aqui é característica de uma forma artística chamada cubismo, né? Que utiliza formas geométricas, que não utilizam formas perfeitas. Em cena, roteiro. Muitos autores de teatro publicam roteiros de suas peças em suportes impressos,
como os livros. Além das falas dos personagens, esses roteiros costumam trazer orientações para a ação dos atores, o andamento da peça, além de indicações de sonoplastia. Sonoplastia são os sons do ambiente, tá bem? Para a apresentação do espetáculo. Essas orientações são chamadas de rubricas, né? Observem aqui este roteiro, Os Mentirosos, da escritora e dramaturga mineira Maria Clara Machado. A Maria Clara Machado, ela é escritora e também fazia encenações de peças infantis, tá bem? Números que marcam os personagens e suas falas. Então, o número 1 vai falar, eu não tenho medo de nada. Então, esse roteiro impresso é para direcionar essa peça. Então, aqui também, pessoal, tem uma proposta de atividade. Forme um grupo de 6 integrantes e faça uma breve encenação do trecho da peça. Nesse caso aqui não será possível, né, vocês fazerem essa peça com os colegas, mas vocês podem fazer essa encenação com os familiares em casa, tá bem? Na proposta 2, tá falando o seguinte, com a orientação do professor, a turma será dividida em grupos. Com os colegas do seu grupo, definem um tema e juntos criem o roteiro de uma pequena cena teatral. Façam as marcações das falas de cada personagem e escrevam as rúbricas da peça. Caso haja trilha sonora, não deixem de incluí-la no roteiro. Também, depois apresentem a cena ao restante da turma. Também é um trabalho em grupo, né, com os colegas. No momento não será possível, mas isso pode ser feito também individualmente. Tá bem? Mundo sonoro, partitura musical. O que quer dizer isso? Partitura musical. São símbolos, né? São símbolos, inclusive, universais para representar as letras de música. Assim como no teatro, na música também há diversos tipos de registro gráfico. O mais utilizado é a partitura, que mostra as notações de uma composição musical, ou seja, que mostra os símbolos de uma composição musical. Na Idade Média, por exemplo, as partituras costumavam ser ornadas com iluminuras. Assim como acontecia com os livros, iluminuras eram representações feitas por imagens, né, feitas inclusive pelos copistas, representando uma ideia. Hoje em dia é possível encontrar partituras em braille, um sistema de escrita que usa pontos em relevo para a leitura tátil, ou seja, por meio do toque, para que aquelas pessoas que tenham baixa visão ou também deficiência visual possam se apropriar desse conhecimento, se apropriar desses registros de composições musicais. Além das partituras convencionais, existem também partituras criativas, que registram sons variados de maneiras inusitadas e que não seguem uma linguagem pré-determinada, mas o modo como o seu criador percebe os sons, ou seja, a maneira como ele sente, como ele escuta os sons. Um desses exemplos é o Cartridge Music, né, do compositor estadunidense John Cage. Essa aqui é a representação de John Cage, né, do Cartridge Music, representando a maneira como ele percebe os sons, como ele escuta e entende os sons. Nessa imagem aqui é uma partitura em braille, e nessa imagem aqui é uma pintura com iluminuras em manuscrito inglês do século XIV. Aqui tem uma proposta de atividade, está bem pintuando para vocês fazerem, vocês vão fazer uma partitura criativa. Imagina que legal! Nesse caso aqui está falando para registrar os sons da escola. Então, gente, não precisa ser exatamente só os sons da escola, tá? Pode ser os sons da casa de vocês ou os sons de um outro local que vocês costumam frequentar. Vocês podem usar diferentes símbolos, podem usar diferentes cores também para fazer essa representação. Corpo dançante, partitura do movimento. Assim como a música ela pode ser representada, assim como o teatro também pode ser representado por meio de símbolos, o movimento também, a dança também pode ser representada. A sequência dos movimentos de uma coreografia podem ser registradas por meio de representação gráfica. São chamadas partituras do movimento e indica como determinada dança ela deve ser executada, quais são os movimentos que devem ser realizados.
A notação desses movimentos podem ser realizadas de diversas maneiras, podem ser usados desenhos, né, símbolos e diversas cores que ajudam a demonstrar essa coreografia, a sequência dessa coreografia e como ela deve ser ensinada também. Abaixo há um exemplo de partitura do movimento elaborado pelo dançarino e coreógrafo húngaro Rudolf Laban. Nela, há símbolos que representam orientações como as direções do movimento e a velocidade de execução. Aqui também tem uma cena do espetáculo Metal. Imaginem como que essa cena ela poderia ser representada de forma gráfica, né? Como que ela poderia ser representada por meio de notação. Essa imagem aqui está representando Rudolf Laban, apresentando os símbolos do seu sistema de notação em movimento. E abaixo a pintura do movimento, a partitura do movimento criada por Rudolf Laban. Como poderia representar este movimento em partitura? Já pararam para pensar nisso? É a proposta da atividade que vocês farão, tá? Nesse caso aqui está pedindo para fazer em grupo, mas deve ser feito individualmente, tá bem? Todas essas atividades, gente, de criação, vocês devem colocar no portfólio de vocês, tá? Nessa imagem aqui está falando prazer em conhecer, falando um pouquinho sobre a Maria Clara Machado, né, importante escritora de livros infantis, mineira, inclusive, falando sobre um pouco da trajetória da Maria Clara Machado. Aqui está falando um pouquinho sobre Pablo Picasso, que ele foi um dos fundadores do cubismo, né, um importante artista conhecido em todo o mundo. Lembrando que o cubismo é uma representação que não respeita as formas, né? É uma representação em formas geométricas, sobretudo em formas de cubos, tá bem, gente? Bom, quinto ano, finalizamos a nossa aula. Eu vou trazer aqui para vocês as atividades que vocês precisam fazer, tá bem? Para que vocês não se esqueçam e para que vocês não confundam também. Até a próxima aula, então. Bons estudos, tá bem? E lembrem-se, juntos no caminho certo. E faça a atividade com muito capricho, tá?